Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho. Um dia bem conhecido por ser um dia muito comercial e midiático, mas nós estamos aqui hoje, nesse devocional, chamado Na Mesa com as Amigas de Jesus, para aprender algo que é imutável e é eterno. Então nós vamos dar continuidade hoje, dar sequência na série Vidas que Falam, e hoje nós temos um tema muito sugestivo aqui no nosso devocional, e nós vamos falar sobre um homem chamado Esdras, um personagem bíblico chamado Esdras, e nós vamos aprender sobre o tema hoje, amar a palavra. Nós temos buscado aprender a palavra de Deus diariamente? Bom, a base do nosso devocional de hoje vai ser o livro de Esdras, no capítulo de número 7 e no versículo de número 10. Está com a sua Bíblia aí aberta? Eu espero que você esteja. E nós vamos ler esse versículo aqui porque ele vai nos dar base e sustentação para aquilo que nós vamos aprender hoje com a palavra. E vai dizer assim: foi assim porque Esdras tinha decidido estudar as leis do Senhor, obedecer essas leis e tornar-se professor das Escrituras, ensinando as leis ao povo de Israel. Bom, o que nós vamos aprender aqui? Quem era Esdras? Esdras, ele foi um sacerdote e também um escriba, e ele desenvolveu um papel muito fundamental na restauração espiritual do povo de Israel após o exílio. Então, o povo tinha voltado do exílio babilônico. Então, Esdras, ele teve um papel fundamental nessa reconstrução espiritual do povo. Mas o que a gente vai ver assim que mais se destaca na vida desse homem é o amor que ele tinha pela lei do Senhor, pelo conhecimento das Escrituras. Ele tinha um amor profundo pela palavra de Deus. Esdras, ele entendeu que a verdadeira transformação do povo de Israel não viria só da reconstrução dos muros ou da reconstrução do templo, mas pela restauração do relacionamento entre Deus e o povo. E isso apenas se daria e só seria possível através da palavra de Deus. Então, nós vamos ver que aqui, nesse versículo que nós lemos, Esdras capítulo 7, verso 10, nós vamos encontrar 3 atitudes desse homem. E é sobre essas atitudes que nós vamos falar. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele estava decidido a estudar as leis do Senhor, ou seja, ele buscava na palavra. A Bíblia vai dizer que Esdras decidiu em seu coração buscar a lei do Senhor. O que eu aprendo aqui? Ele não estudava a Bíblia por obrigação. Ele não estudava a palavra por obrigação, mas por amor e pelo desejo de conhecer mais ao Senhor. A prioridade desse homem era estar na presença de Deus. E não apenas estar na presença de Deus, mas ele buscava esta compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Hoje, nós temos tantas distrações. Temos tantas coisas que às vezes nos roubam desse lugar. Nós temos tantos afazeres, tantas obrigações, nós temos tantas distrações. E muitas vezes nós não estamos ouvindo o chamar do Senhor, o chamado do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa separar esse tempo de ouvi-lo através das Escrituras. Você que todo dia dedica o seu tempo aqui, 15, 20 minutos do seu dia, para fazer esse devocional, aprender da palavra de Deus. Nós vemos o quanto isso nos edifica, o quanto isso nos fortalece, o quanto isso nos torna, às vezes, imunes aos venenos do mundo. As coisas que muitas vezes tentam roubar a nossa paz, nossa alegria, nossa esperança.
A palavra de Deus é isso, ela nos traz paz, clareza. A Bíblia vai falar no livro de Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que significa isso? Que a palavra de Deus, ela clareia as nossas decisões. A palavra de Deus, ela nos traz um norte para a vida. É apenas através da palavra de Deus que nós conseguimos, às vezes, ter discernimento sobre as decisões, qual caminho tomar, qual decisão eu vou seguir. E é apenas pela palavra. Mas Esdras não apenas buscava, mas a Bíblia diz que Esdras, olha aqui o que a Bíblia vai dizer. Ele obedecia às leis do Senhor. O que eu aprendo aqui? Ele não apenas estudava, mas ele também praticava a palavra. E o que eu vou ver aqui que a Bíblia diz assim, Esdras tinha decidido no seu coração, eu vou estudar a Bíblia e eu vou obedecer a sua palavra. Eu vou estudar a palavra, eu vou obedecer a palavra. Ele não apenas estudava para ter conhecimento, mas ele buscava para obedecer. Muitas vezes a gente quer só mais informação. A gente só quer mais conteúdo para poder muitas vezes ter uma discussão. Às vezes nós queremos muito mais sabedoria da palavra, mas não para colocar em prática, mas para eu ter algo para debater com alguém. Isso se tornou às vezes até uma moda. Eu quero aprender porque eu quero saber mais. Mas que o verdadeiro desejo no nosso coração de aprender a palavra não seja apenas agregar mais conhecimento, mas seja obedecer aquilo que nós estamos aprendendo. Então eu vou entender que a palavra de Deus, ela vai fazer com que eu produza frutos. E esse fruto não saia mais da minha mente. E quando ela não sai mais da minha mente, ela alcança o meu coração. E a partir do momento que ela alcança o meu coração, eu começo a ter entendimento daquilo que eu posso ou não fazer, daquilo que eu quero ou não fazer. Aquilo que terão consequências positivas ou negativas. No livro de Tiago, no capítulo 1 e versículo 22, vai dizer para nós, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Não é suficiente eu só saber. Eu tenho que obedecer. Mas Esdras continua me ensinando algo aqui. Porque ele não queria só aprender e obedecer, mas ele queria também ensinar as outras pessoas. É fazer aquilo que eu estou fazendo aqui, não apenas recebendo, mas também entregando, ensinando. Obviamente que de uma forma muito simples, mastigada. Mas o desejo do coração de Esdras era exatamente esse. Eu não quero apenas agregar conhecimento, eu não quero apenas me salvar, mas eu quero compartilhar isso com as pessoas. Eu quero compartilhar isso com as famílias, eu quero compartilhar isso com as pessoas que eu conheço, com os meus amigos. Porque depois de a gente buscar, praticar, a gente precisa também compartilhar isso, ensinar as pessoas. E quem é alimentado pela palavra, naturalmente se torna um instrumento para abençoar outras pessoas. Eu tenho certeza que se você ama a palavra, se você ama esta verdade, você não quer ficar com ela só para você. Você quer compartilhar, você quer que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor que um dia te alcançou. Você quer que outras pessoas sintam esta graça, esse favor de Deus também sobre as suas vidas. Porque Deus nos chama para transmitir aquilo que nós já temos recebido. Senão nós nos tornamos os obesos espirituais. As pessoas que só consomem e não entregam, não distribuem. Que eu e você sejamos, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, entre a roda de amigos, sempre vai ter alguém precisando ouvir uma palavra de esperança.
Sempre vai ter alguém que precisa ouvir uma palavra que quando você recebe, guarda no seu coração, no momento certo, você vai ter o que compartilhar. Sabe, às vezes a gente fica pensando assim, se alguém me perguntar, será que eu vou saber responder? E se de repente alguém me fazer uma pergunta, será que eu vou saber? Deixa eu te falar em nome de Jesus. No momento certo, sim, você vai poder compartilhar aquilo que você tem recebido aqui. Talvez não com as referências, talvez não com os nomes, né, assim na ponta da língua, mas você vai guardar essa história. Você vai saber, Esdras era apaixonado pela palavra. E que esse mesmo sentimento esteja no nosso coração. O que eu posso aprender com Esdras? Eu tenho separado o meu tempo para aprender com Deus, para aprender com esta palavra que tem resposta para tudo. Esta palavra, ela é o meu norte. Ela me ensina para onde eu preciso ir, para onde eu devo ir. Será que eu conheço o Senhor quando eu tiver algum problema? Será que eu sei o que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou colocando em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado? Será que eu tenho seguido princípios da palavra? Obedecido esses princípios? Será que eu não tenho guardado só para mim aquilo que eu tenho aprendido? Ou será que eu tenho compartilhado em momentos pontuais com pessoas pontuais? Ou em momentos aleatórios com pessoas aleatórias? Porque a palavra de Deus, ela é alimento, ela é sustento, ela é direção, ela é conforto. Então, o amor pela palavra de Deus, ele é demonstrado pela quantidade do quanto eu tenho me nutrido com ela, sabe? Pela minha disposição de conhecer ao Senhor, não por tanto que eu já decorei dela, mas pelo tanto que eu quero ouvir, obedecer e praticar. Sabe, eu não posso medir o tanto que eu amo a palavra pelas vezes que eu já li, mas o quanto eu tenho colocado isso em prática, o quanto eu tenho feito com que esta palavra ela seja o diferencial na minha vida. Porque quem ama a palavra não lê apenas para adquirir conhecimento, mas lê para desenvolver uma intimidade maior com o Senhor. Sabe, esse livro aqui é um dos livros que a gente conhece o autor. E isso é toda a diferença. Você o conhece, você pode falar com ele. Ele pode se comunicar com você. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais intimidade nós temos com ele. Mais nós temos intimidade para saber o que ele quer nos dizer, o que ele precisa nos informar. Eu quero orar por você hoje. Quero abençoar a tua vida. Nós temos um final de semana pela frente aí. E você pode se aprofundar um pouco mais. Ler esta palavra. Amar esta palavra. E entender que o Senhor está te esperando para se manifestar para você através desta palavra. Para que você o conheça ainda mais através desta palavra. Vamos orar juntos? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra que é o meu guia, que é o meu norte. A tua palavra guia os meus passos. A tua palavra fortalece a minha fé. A tua palavra tira todas as minhas dúvidas. Coloca no meu coração, Senhor, o mesmo desejo que havia nesse homem chamado Esdras. O desejo de buscar a tua presença todos os dias. Que eu não leia a Bíblia apenas por uma força do hábito. Que eu não leia apenas, Senhor, para postar nas minhas redes sociais. Mas que eu tenha sede de conhecer mais do Senhor. Me ajuda, Senhor, quando eu abrir essa escritura, que eu possa compreendê-la. E que eu possa guardar, Senhor, cada ensinamento que tu me dá no meu coração. Não apenas guardar no meu coração, mas praticar em todas as áreas da minha vida. Senhor, me livra, Deus, das distrações que muitas vezes me afastam da tua palavra.
Me afasta, Senhor, muitas vezes das coisas que tentam me roubar desse lugar. Que eu possa ser uma mulher disciplinada para separar um tempo contigo todos os dias. E que isso, Senhor, seja algo que faça parte do meu dia. Que a tua palavra, Senhor, possa transformar todos os dias o meu caráter. E que eu possa ser fortalecida todos os dias pelo Senhor. E que eu me torne, Senhor, um instrumento de ensino, de encorajamento para outras pessoas. Eu te peço, Senhor, que o mesmo amor que havia no coração desse homem esteja no meu coração e que eu jamais canse de me alimentar desta palavra, mas também de compartilhá-la com aqueles que queiram ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por esta palavra. Eu quero abençoar o teu dia, desejar que esse dia e esse final de semana seja uma bênção na sua vida. Não esquece, vou falar aqui todos os vídeos, não esquece, curte aí, compartilha essa palavra com alguém. Não esquece, se você tiver algo para comentar, comenta aqui. Se inscreva nesse canal e vamos fazer com que esse canal alcance muito mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, derrame sobre você a sua bênção e te dê paz. Um grande abraço. Até segunda-feira.